meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro do grupo Eu Médico Residente aqui no YouTube. Eu sou Amir Kellner, professor e coordenador da cirurgia geral, e hoje eu vou discutir com vocês dois assuntos muito cobrados nas provas de residência médica. A gente vai discutir um pouquinho de doença hemorroidária e também vamos falar sobre a fissura anal. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos ver uma questão, tá? Pausa aí teu vídeo, dá uma lida nela e eu volto já para discutir ela contigo. Pessoal, é importante que antes de a gente entender, de a gente discutir as patologias, a gente tenha uma noção sobre a anatomia ali do reto, distal e do ânus, para que a gente possa se localizar direitinho quando eu estiver falando ali de algumas estruturas. Bom, nós temos aqui a linha denteada divide o canal anal do reto inferior. E nós temos também aqui nessa topografia dois esfíncteres que vão ser importantes. Nós temos o esfíncter anal interno e nós temos o esfíncter anal externo. Vários dos assuntos que eu vou discutir contigo hoje, eu vou precisar que você tenha noção aqui dessa anatomia. E só te mostrando, quando a gente falar de hemorroida, eu vou ter dois tipos de hemorroida. Eu vou ter as hemorroidas internas e eu vou ter as hemorroidas externas, galera. As hemorroidas internas, elas vão estar surgindo ali acima da linha pectínea, acima da linha denteada. Enquanto as hemorroidas externas vão estar surgindo abaixo dessa estrutura. Então, a primeira junção aí da anatomia com a clínica. Vamos falar um pouquinho sobre a hemorroida interna. Bom, hemorroida interna, atenção, hemorroida interna não dói. A hemorroida interna não dói. A hemorroida interna, ela sangra e ela prolapsa. E esse prolapso é indolor. E eu vou te dizer, essa região acima da linha pectínea, ela não tem receptores para dor, motivo pelo qual nós não podemos ter sensibilidade nesse tipo de patologia, diferente da hemorroide externa. A hemorroide externa, ela está abaixo da linha pectínea, abaixo da linha tenteada, e essa sim pode causar quadros álgicos. Fora esse prolapso e esse sangramento indolor, o paciente pode apresentar descarga de fezes ou muco e irritação ou então prurido local. Então é comum que o paciente diga que tem uma sensação ali de prurido, um desconforto, mas não dor, porque a gente não tem receptores dolorosos nessa topografia. E a classificação da hemorroida interna? Bom, a classificação vai de acordo com o prolapso. Nós vamos ter tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. No tipo 1, nós temos uma hemorroida interna sem prolapso. No tipo 2, nós temos um prolapso cuja redução é espontânea. Então, durante um ato defecatório, durante o esforço evacuatório, aquela hemorroida ela prolapsa, mas ela espontaneamente retorna ao seu lugar. Na hemorroida grau 3, nós temos um prolapso com redução manual, ou seja, a hemorroida prolapsou, ela está prolapsada, mas o paciente, com o auxílio do dedo, ele consegue reduzir aquela hemorroida para a sua topografia original. E no tipo 4, nós temos hemorroidas irredutíveis, prolapsos irredutíveis, e esses prolapsos podem estrangular e causar quadros de complicação, como sangramento no nosso paciente. Galera, então vamos lá resolver a questão da Universidade Estadual do Piauí 2020, acesso direto. A questão trazia um paciente com mamilo hemorroidário que se exteriorizava com a evacuação. Vamos lá, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. No tipo 1 não tem prolapso. No tipo 1 eu tenho um prolapso com redução espontânea. No tipo 4, tipo 3, desculpa, eu tenho um prolapso com redução manual e aqui eu tenho um prolapso irredutível. Ele dizia que ela prolapsava. Se ela prolapsava, já não era 1. E se reduzia espontaneamente. Segundo o grau de evolução, ela é classificada como que tipo? Sem sombra de dúvidas, questão tranquila, alternativa B de bola. Vocês vão ver que questões de doenças orificiais normalmente são questões fáceis e simples de serem resolvidas. Mais uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, agora vamos tratar, né? Vamos tratar essas hemorroidas aí internas. Bom, para todo paciente que tem hemorroida, independente do tipo, eu tenho que ter aí medidas gerais. Eu tenho que fazer modificação do estilo de vida. Então, eu tenho que fazer banho de assento, é extremamente importante. Analgésico com esteroides tópicos, Proctil. Ah, mas você diz que ela não dói. Ela não dói, mas ela pode dar um desconforto. Ela pode dar uma sensação de peso, uma sensação de prurido. E isso aí vai ser aliviado
com esses esteroides tópicos. Podemos fazer também uso de vasodilatadores tópicos, nitroglicerina, nifedipina. Nos tipos 2 e 3, associado a isso, nós podemos fazer a ligadura elástica. Nós colocamos ali um elástico na base daquela hemorroida, ela vai isquemiar, necrosar e cair. Agora, atenção, nos pacientes imunossuprimidos ou coagulopatas, nós não podemos fazer este tipo de procedimento, por um motivo. Pensa, se ele é um coagulopata, eu vou causar uma isquemia, aquela hemorroida vai cair, eu vou ter um leito cruento, o paciente pode fazer um quadro de hemorragia grave. E no paciente imunossuprimido, eu vou causar uma necrose na região anal, extremamente contaminada, e isso pode levar o paciente a um quadro séptico. Nesses pacientes, eu posso lançar mão de fotocoagulação ou de escleroterapia. E nos casos de terceiro grau, refratários aos tratamentos convencionais, como a ligadura elástica, e no grau 4, nós vamos partir para a cirurgia dessas hemorroidas. E aí eu tenho hemorroidectomia convencional ou a cirurgia de longo. Vamos falar um pouco da hemorroidectomia convencional. Ela gera mais complicação, como por exemplo, deiscência da sutura nos pacientes que a gente fizer a técnica fechada. Ela pode gerar ali mais quadros infecciosos. Ela pode gerar mais quadros de retenção urinária no pós-operatório do que a cirurgia de longo. Então, eles têm mais complicações, mas uma chance menor de recorrência. E temos duas técnicas, a técnica fechada, ou técnica de Ferguson, e a técnica aberta, técnica de Milligan-Morgan. Essa relação de aberta e fechada tem a ver com o leito da ferida. Se eu deixo aquele leito da ferida aberto, é a técnica de Milligan-Morgan. Se eu faço a sutura do leito da ferida, nós temos a técnica fechada. Quer decorar? Titio ajuda. F de fechada, F de Ferguson. E a cirurgia de longo? A cirurgia de longo, nós usamos um grampeador circular. É contraindicada nas hemorroidas externas, porque vai causar muita dor no paciente e ela vai causar mais recorrência, no pós-operatório. É uma técnica que ela não causa dor nenhuma no pós-operatório. As técnicas convencionais causam dor, mas ela tem muito mais recorrência, apesar de menos dor no pós-operatório. Existe também uma técnica nova, pessoal, que vem sendo cobrada já em prova, que é a desarterialização guiada por ultrassom com Doppler transanal. Você vê ali, através de um Doppler transanal, onde é que está o mamilo hemorroidário e você faz uma desarterialização daquele mamilo hemorroidário. Tudo bem? Então guarda esses conceitos, porque eles podem ser cobrados aí na nossa prova. E a hemorroida externa? A hemorroida externa, na nossa prova, ela não sangra. Ela faz uma irritação e um prurido local, um tecido redundante pode ser observado naquela região, mas o mais importante para a nossa prova é isso aqui, ó, é a trombose hemorroidária. É um quadro álgico importantíssimo que o paciente relata muitas vezes que é a pior dor que ele já sentiu na vida. Veja como é importante. Na hemorroida interna, eu não tinha ali receptores para dor. Então a hemorroida podia ter complicação, tivesse, que não ia doer. Nesse caso, nós temos receptores álgicos e o paciente, quando estiver diante de uma trombose hemorroidária, vai chegar na tua vida e na tua prova com um quadro de dor muito importante. Então, dor, congestão e edema nos caracteriza o quadro da hemorroida externa trombosada. Dando sequência, como é que eu vou agir com esse paciente? Depende. Se o paciente chegar muito precocemente, ou seja, nas primeiras 72 horas, nós podemos fazer a intervenção cirúrgica. Te mostro já como é. Se o paciente chega num quadro mais avançado, além de 72 horas, o tratamento vai ser um tratamento clínico conservador daquela trombose hemorroidária. Banho de assento, analgésico, anti-inflamatório, venotônicos, antiespasmódicos tópicos costumam ser aí as drogas que nós lançamos mão no nosso arsenal. E atenção, faça uma excelente analgesia, porque como eu te disse, isso dói muito e isso dói por alguns dias. E aí, pessoal, paciente que chega de uma forma precoce, que eu vou propor a intervenção, né, menor que 72 horas, tá aqui as intervenções que nós podemos propor para este nosso paciente. Nós podemos fazer tanto a incisão, nós abrimos ali aquele hematoma, aquele trombo e drenamos aquele sangue, como nós podemos fazer a excisão daquela hemorroida. Tudo bem? Então aí temos duas alternativas.
questão da AMP Paraná, 2021, dizia o seguinte: as hemorroidas são protuberâncias anormais e sintomáticas altamente vascularizadas, formadas por um adensamento submucoso espessado do canal anal, contendo músculo liso e tecido conjuntivo elástico. Em relação a esta patologia, ele pergunta quem é certo, quem é errado e a relação entre elas. As hemorroidas internas de segundo grau são aquelas em que há prolapso de tecido e redução espontânea. Vamos lá, que você está vendo que isso é importante. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, sem prolapso. Tipo 2, um prolapso com redução espontânea. Tipo 3, um prolapso com redução manual. E aqui, um prolapso irredutível. Ele está dizendo que a tipo 2 tem um prolapso e redução espontânea. Então, tipo 1 está correto. Vamos lá. As duas são verdadeiras? Pode ser. As duas são verdadeiras? Pode ser. A primeira é verdadeira? Pode ser. A primeira é falsa? Não. As duas são falsas? Não. Então, minha resposta vai estar aqui. Segunda afirmativa. Para pacientes portadores de doença com este grau, não está indicado nenhum tipo de tratamento. Errou. Porque no grau 2, a gente deve associar medidas clínicas, mudança de estilo de vida à ligadura elástica. Então, a afirmativa 2 está incorreta. As duas são verdadeiras? Não. As duas são verdadeiras? Não. Letra C, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Gabarito da nossa questão. Dando sequência, vamos lá. Mais uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discuti-la contigo. Bom, vamos falar agora de fissura anal. Fissura anal você tem que entender como uma ferida na região anal. E vou te dizer, 90% dessas feridas estão localizadas na linha média posterior. Então, 90% na linha média posterior é a principal localização da fissura anal. Toda vez que essa fissura não estiver nessa topografia, você suspeita de algum outro quadro, como uma DST, como uma neoplasia, como uma doença de Crohn, tá? Porque a localização clássica é nesta topografia. Vamos entender um pouquinho da fissura anal. Por que a fissura anal acontece? A fissura anal acontece porque nós temos um episódio de hipertonia do esfíncter anal. Essa hipertonia do esfíncter anal gera uma isquemia e essa isquemia gera uma ferida. Essa ferida, por estar abaixo da linha pectínea, é extremamente dolorosa e aumenta ainda mais a contração do esfíncter, que aumenta ainda mais a isquemia, que piora ainda mais a ferida, que gera mais dor. E assim vai se criando esse feedback positivo, formando a fissura anal. Na nossa prova, o paciente com fissura anal é o paciente que tem dor, muita dor ao evacuar, associado a sangramento. Então, uma dor importantíssima, às vezes aí já há alguns dias, associada a um sangramento na tua prova, é fissura anal. Não fica aí fosforilando com o que não é necessário. Então, a questão do SUS de 2014 trazia um paciente jovem, feminina, com relato de dor nas evacuações há 3 meses. Ou seja, aí, ó, uma dor há 3 meses. Isso é hemorroida? Não, porque hemorroida seria trombose hemorroidária e não duraria 3 meses. Isso é fístula com abscesso? Não, porque não dói. Isso é uma fissura anal. A dor é mais intensa ao evacuar e persiste por 30 minutos após a evacuação. Nega sangue nas fezes e, ocasionalmente, há sangue vivo no papel higiênico ao se assear. O que é isso? Fissura anal. Considerando a história clínica descrita, qual das seguintes alternativas corresponde ao achado no exame físico esperado? Rasgades do anoderma. Não. Fissura mediana posterior. Olha a topografia aí. Mamilos hemorroidários? Não, ela não tem hemorroida. Mamilo hemorroidário? Não, ela não tem hemorroida, ela tem uma fissura. E a localização é na linha média posterior. Questão super tranquila. Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, no exame físico, o que é que eu vou ter? Dor, muita dor. É tanta dor que eu não posso realizar nem toque retal, nem anoscopia. Não toque seu paciente, que você vai fazer um quadro álgico extremamente intenso e desconfortável para ele. Então, quadro clínico é de dor. Nós consideramos aguda aquela fissura que tem menos de 8 semanas. Até 8 semanas é uma fissura anal aguda. Depois disso, é uma fissura anal crônica. E na fissura anal crônica, nós temos uma tríade que é muito comum, que as provas gostam de cobrar da gente. É a fissura,
um plicoma sentinela e uma papila hipertrófica quando você faz a anoscopia. Qual a tríade clássica? Papila hipertrófica, fissura anal e plicoma sentinela. E essa tríade é mais característica das fissuras crônicas, aquelas que duram mais que 8 semanas. O tratamento, bom, o tratamento é feito à base de mudança ali de estilo, mudanças gerais no estilo de vida, né? Nós vamos fazer modificações no estilo de vida, banho de assento, analgésico, vasodilatadores, tudo isso para tentar melhorar ali aquele quadro álgico e quebrar o ciclo vicioso. Se nós temos mais que 4 semanas, nós temos que pensar em diagnósticos diferenciais. O principal deles, doença de Crohn, mas não esquecer de neoplasia e não esquecer também de infecções sexualmente transmissíveis. Se por acaso for negativo para a doença de Crohn, tá? A endoscopia, nós partimos para a cirurgia. E aí, pessoal, como é o tratamento cirúrgico? Nós temos alguns tipos de cirurgia. Nós temos o tratamento cirúrgico e a cirurgia vai ser baseada no risco de incontinência. Uma cirurgia que vai dar baixo risco de incontinência e se torna o tratamento padrão é a esfincterotomia lateral interna. Atenção! Apesar de a fissura estar na linha média posterior, a esfincterotomia é lateral interna. E existem cirurgias com alto risco de incontinência, que é o botox, um tratamento clínico, a fissurectomia ou a confecção de retalhos de avanço, como por exemplo, um VY. Vamos lá então resolver a nossa questão. 55 anos, branca, professora, natural e procedente de São José do Rio Preto. Há 40 dias ela tem hematoquesia e dor anal de forte intensidade das evacuações. O que é que ela tem? Fissura anal. Refere constipação intestinal e nega anorexia e febre. Relata que o pai teve câncer de reto aos 60 anos. Com base nesse caso, ele pede a alternativa correta. Letra D. O diagnóstico mais provável é adenocarcinoma de reto. Não, pessoal, adenocarcinoma até vai fazer sangramento, mas teria uma história importante de perda de peso, né? E não teria essa dor tão importante. O diagnóstico mais provável é o SEC de reto. Não, pessoal. O diagnóstico mais provável é uma fissura anal secundária. E a manometria no retal é obrigatória. Isso é uma fissura primária. Secundária seria secundária a uma doença de Crohn, seria secundária a um câncer, seria secundário a outra coisa. Não, é uma fissura primária. Então, letra A. O diagnóstico mais provável é fissura anal primária e a biópsia não é recomendada rotineiramente, porque se ela tiver na topografia que eu imagino, né, a gente vai saber que ali a maioria delas tem caráter benigno, então nada de biopsiar essa fissura. Alternativa A é a melhor resposta para essa questão. Questãozinha, pausa teu vídeo, eu volto já para responder ela contigo. Bom, a questão traz aí um homem de 54 anos, dor anal intensa durante as evacuações. Então, dor anal intensa durante as evacuações. O que é que eu penso? Fissura anal. As dores começaram há 6 semanas, com episódio de dificuldade para evacuar e fezes muito endurecidas. Olha aqui, o grande fator de risco, o endurecimento fecal. Desde então, durante toda a evacuação, apresenta dor intensa, que vai melhorando lentamente. Veja o caráter que é comum em todas as provas. Dói muito quando faz cocô e vai melhorando com o passar do tempo. Refere ainda a presença de laivos de sangue. O que é que esse paciente tem? Tem uma fissura anal. Olhando para as imagens, onde é que eu vejo uma fissura anal? Aqui. Aqui não. Aqui eu vejo uma fístula anorretal. Né? Aqui eu vejo um orifício de saída. Aqui não. Aqui é um abscesso anorretal. Aqui eu não consigo ver bem se isso é uma neoplasia, se isso é um prolapso retal. E aqui, o que é que eu vejo? Está aqui, na linha média posterior, uma lesão avermelhada, bastante característica de uma fissura anal. Sem sombra de dúvidas, a melhor resposta é a alternativa A. Questãozinha, pausa teu vídeo e eu volto já para falar dela contigo. Homem, 47 anos, história de sangramento anal vermelho vivo e 2 evacuações. Sangramento e dor às evacuações. O que é que esse paciente tem? Fissura anal. Associado a ardor e prurido anal de início a 3 dias. Refere piora recente da alimentação devido a quadro de ansiedade. Grande fator de risco, fezes ressecadas. Esforço evacuatório. Não tem outros sintomas, comorbidade ou cirurgia. Após a realização do exame proctológico, que não deveria ter sido feito, não posso tocar, não posso fazer endoscopia, qual a melhor conduta a seguir? Letra A. Solicitação de colono com biópsia, tomo de tórax e abdômen com contraste. Isso aqui é se fosse o quê? Neoplasia. Esse homem tem um anel? Não. Esse paciente tem uma fissura anal. Mudança alimentar, ok. Ligadura elástica. Ele tem hemorroida? Não. Isso aqui seria a conduta se fosse uma hemorroida. Não é hemorroida. Sai esse. Mudança de hábito alimentar e defecatório.
medicação sintomática, seguido de solicitação de retossigmoidoscopia e ou colono, sim, porque ele tem aí, ó, 47 anos e tem essa história de sangramento. Pode ser da fissura? Pode, mas eu não tenho como descartar a neoplasia. Aumento da ingesta hídrica, ok. Mudança alimentar, ok. Laxativo e agente esclerosante. E orientação quanto à coluna a partir dos 50. Agente esclerosante seria para os pacientes que têm hemorroida. Hemorroida. Então, sem sombra de dúvidas, a melhor resposta para essa questão é a alternativa C. A gente encerra mais essa dica de prova. Se você gostou, curte aqui. Não esquece de compartilhar nosso canal e fica ligado, ativa a notificação, porque já já tem uma aula nova para você. Grande abraço a todos.